Olá! Você já teve algum receio, algum temor sobre algo que você jamais imaginava ou jamais projetou que pudesse vir a acontecer, mas temia caso isso acontecesse? Pois é, Jó, um homem que experimentou todo tipo de sofrimento, afirma na palavra de Deus algo tremendo. Está registrado em Jó 3:23. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Repetindo, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Jó, ele compartilha no capítulo 3 uma afirmação que com certeza ela pode estar na sua boca, na minha boca em algum momento da vida. Nós temos alguns receios, temos alguns temores de que algumas coisas ocorram e elas podem acontecer. E quando isso acontece? Como nós reagimos? Como você reage? Certamente, em cima disso, temos uma prática necessária, que é a prática da fé. E respostas precisam ser dadas ao sofrimento quando o sofrimento vem. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Respostas ao sofrimento. Talvez você esteja esperando uma receita de bolo, como 7 passos para como lutar, para como enfrentar o sofrimento. Não é isto. Eu quero fazer uma reflexão sobre verdades em torno do sofrimento, para que você não se perca também. De repente, a gente está atrás de respostas bem redondinhas e o tema que é sugerido aqui, que é o sofrimento, é um tema muito maior do que a capacidade nossa de encontrar alguns passos bem assertivos de como sair do sofrimento. É claro que existem algumas dicas, mas eu quero fugir disso nesse momento e fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Bom, como o texto registra, Jó tinha alguns temores, ele tinha alguns receios, e aquilo que ele receava, aquilo que ele temia, acontece. Imagino que essa história de Jó seja muito conhecida a ponto de você também conhecê-la. O texto sagrado vai mostrar que ele sofreu uma sequência de perdas, e essas perdas não foram quaisquer perdas, perdas muito relevantes. O texto sagrado vai dizer que ele era muito rico. Ele possuía, por exemplo, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos. Um mundo em torno dele para ser administrado. Portanto, também ele tinha administradores, agricultores, boiadeiros, enfim, vários funcionários que cuidavam da sua fazenda. Ele também era um homem abastado, uma família muito extensa. Ele tinha filhos e filhas, na verdade, 3 mulheres e 7 homens. Também possuía uma saúde física maravilhosa. E de repente, de uma hora para outra, algo acontece. Todos os seus bens são exterminados. Perda irreparável. Inclusive, sobraram apenas alguns dos seus funcionários, aqueles que escaparam e que vieram trazer a notícia para ele. O resto, empregados, gados, tudo foi exterminado. Um pouco mais adiante, ele também perde seus filhos e filhas. No momento, ele estava ali gozando de uma família abençoada, vários filhos, e no outro ele estava preparando um velório para 10 filhos. Ou, diante de um cenário como este, parece não poder ficar pior, e ainda fica pior. Ele tem a sua saúde física comprometida. E diante de uma série de perdas como estas, ele diz: o que eu mais temia me aconteceu, o que eu receava acabou se dando. Veja, diante de uma situação como essa, nós precisamos ter um entendimento sobre o sofrimento. Uma pessoa que perde o que ele perdeu, bens materiais, vai à falência da noite para o dia, perde todos os seus filhos de uma hora para outra, perde a sua saúde física, pode com certeza chegar à beira do enlouquecimento. Alguns chegam ao enlouquecimento. No entanto, Jó, ele reage mesmo diante de fraquezas, de dificuldades, porque ele era um ser humano sujeito a toda a fraqueza que qualquer ser humano também está sujeito. Ainda assim, ele reage muito bem a essa situação. E é diante disso que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Mas antes de entrar nos pormenores do texto, é interessante que diante desse sofrimento todo, a sua esposa dá a ele uma sugestão. Diz assim no capítulo 2, verso 9 de Jó: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse foi o conselho da sua esposa. O seu único ponto de apoio real naquele momento
diz para ele, olha, é melhor você amaldiçoar o seu Deus e morrer. Então, todos os pontos de apoio foram perdidos. Alguém pode dizer, mas ele tinha alguns amigos, os amigos não fizeram mais do que acusar, lançar culpa, questionar se ele estava ou não em pecado, se ele estava ou não debaixo de maldição, trouxeram muito mais peso do que qualquer outra coisa. Completamente desamparado, diante de perdas brutais, ele tem que dar uma resposta a esse sofrimento. E ao longo da narrativa, algumas respostas aparecem. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês, em cima daquilo que foi a experiência de Jó. O texto sagrado vai dizer o seguinte, falando sobre o caráter de Jó, falando sobre a condição, de Jó diante de Deus, a Bíblia registra que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, um homem que se desviava do mal. E ainda assim isso acontece com ele. Eu quero fazer 3 considerações nesse primeiro programa. E no segundo programa, eu quero falar sobre 5 lições de vida profundas que nós vamos aprender diante do sofrimento e que haverão de nos servir como respostas quando o sofrimento vier. No primeiro momento, nessa primeira ministração, quero falar sobre 3 considerações. A primeira delas é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Estamos vivendo numa cultura de evitação do sofrimento. Não queremos sofrer. Pastor, mas ninguém quer sofrer. Em última instância, isso é verdade. Mas estamos falando de uma coisa quase epidêmica, que tomou conta dos 4 cantos do nosso planeta nessa cultura contemporânea. As pessoas não sabem lidar com o sofrimento, elas não lidam com o sofrimento de forma tranquila. O sofrimento sempre nos afeta, mas o sofrimento nesses dias tem sido evitado. E não somente evitado parcialmente, tem sido totalmente evitado. Por exemplo, se nós estamos enfrentando um momento de sofrimento numa empresa, qual é o caminho que se toma normalmente? Se pede demissão, sai da empresa, arruma outro emprego. Se está se enfrentando uma crise familiar, uma crise conjugal, qual é o caminho? Procura-se logo encarar uma separação, um divórcio e partir para outro relacionamento, porque aquele está gerando sofrimento. Se o amigo te contraria, você está sofrendo com isso, então você rompe com o amigo. O caminho que as pessoas estão fazendo diante do sofrimento é o caminho da fuga, não do enfrentamento, mas o caminho da fuga. E em função deste processo de fuga que as pessoas estão passando diante do sofrimento, fica claro de que o sofrimento é algo com o qual nós não lidamos bem nessa cultura. A palavra de ordem é não sofra. Seja no aspecto da indústria farmacêutica, que produz um mundo de medicações para que você não sofra, seja através da ciência, a tecnologia na medicina, seja através da fé, do mundo das igrejas, tudo converge para essa mesma direção, de que o sofrimento deve ser evitado. Só que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Cristo, o nosso maior referencial, enfrentou o sofrimento. Por que então nós não iremos passar pela experiência da dor? Por que nós não iremos passar pela experiência do sofrimento? E alguns começam a criar algumas fantasias. Dentre essas fantasias, a fantasia de que coisas boas acontecem às pessoas boas e coisas ruins a pessoas ruins. Não é isso. A Bíblia deixa bem claro que Jó, apesar da sua integridade, do seu temor, da sua retidão, apesar de se desviar do mal, apesar de ter um caráter polido, o mal lhe acontece. Portanto, é fato essa consideração de que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E quando uma pessoa que se entende como uma boa pessoa sofre um dano, começa a questionar a Deus. Perguntas do tipo, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que eu mereço passar por isso? Aonde está Deus? Será que eu errei, que eu cometi alguma falha contra Deus? E começamos a bombardear os céus com perguntas, porque não lidamos bem com o sofrimento. Porque não conseguimos entender que o sofrimento pode estar fazendo parte da agenda do ímpio, pode estar fazendo parte da agenda do homem mau, mas também pessoas boas podem sofrer também dando sofrimento, porque estamos no mundo corrompido, somos pecadores, temos limites, cometemos erros, falhas, somos alvos de falhas que nós mesmos cometemos ou das quais somos vítimas. O fato é, o sofrimento faz parte da agenda humana. O questionar a Deus tem o seu lugar,
porque eu creio que temos que ter liberdade para falar com Deus no momento de dor, mas não no sentido de que não é possível que alguém bom sofra dano. Existe alguém mais perfeito e bom do que Cristo Jesus? Eu não imagino. Junto com essa figura de Cristo, que é a máxima, temos homens tremendos de fé, de integridade, como Paulo, como Pedro. Com certeza esses homens sofreram danos. O sofrimento fez parte da história e da agenda de vida dessas pessoas. Como dizia, inclusive Jesus. Ele até chorou a perda de um ente querido, na verdade um amigo, que é Lázaro. Ele vai passar pela experiência do constrangimento, da vergonha, da dor, da angústia, da morte. Portanto, coisas ruins podem sim acontecer a pessoas boas. Não se iluda. É óbvio que nós estamos falando aqui da lei da semeadura. O fato é que pessoas que plantam coisas ruins irão colher coisas ruins. Pessoas que plantam coisas boas irão colher coisas boas. Mas, vez e outra, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Uma segunda consideração, e é muito importante, é que amigos nem sempre ajudam. Família nem sempre ajuda na hora do sofrimento. Sempre temos uma expectativa de que na hora da luta, do sofrimento, a família vai nos acolher, teremos um ponto de apoio, os amigos irão nos acolher. A história de Jó mostra que a esposa dele foi um peso para ele. Manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos o acusaram, tomaram aquilo como maldição, tomaram aquilo como pecado, como transgressão, geraram peso para ele. Há momentos em que o sofrimento por si só já é grande demais, não precisamos de mais peso. E há um momento em que criamos expectativas de pontos de apoio e essa família que poderia nos apoiar não nos apoia, os amigos deveriam nos apoiar não nos apoiam, então é fato de que amigos e família nem sempre nos ajudam. Essa é uma outra verdade quanto ao tema sofrimento. Isso fica muito pior porque já temos que lidar com o sofrimento e lidar com a angústia do desamparo porque o apoio que esperávamos não veio, ou não veio na hora que queríamos, ou não veio do jeito que queríamos, ou simplesmente não veio. Uma terceira e última consideração é que Deus não explica tudo. Não porque Ele não tenha respostas, mas porque a vontade de Deus também está carregada de mistérios. E esses mistérios, inclusive, fazem parte dos planos de Deus. Pra você ter uma ideia, Jó deliberadamente fez 16 perguntas muito sérias para Deus. Bom, o que se espera é que Deus trouxesse pelo menos 16 respostas às perguntas que Jó fez. No entanto, o que nós temos no registro bíblico é que ao invés de Deus responder às suas 16 perguntas, Deus, na verdade, devolve a Jó cerca de 70 outras perguntas, revelando a sua glória e o seu poder, de forma em que as perguntas, as indagações, os questionamentos de Jó não foram respondidos do jeito que ele queria. Ao contrário, Deus lança mais perguntas sobre ele. Nem sempre Deus responde tudo. Aliás, Deus não tem a obrigação de nos responder tudo. Ele é Deus soberano e há mistérios na sua vontade e nós temos uma necessidade muito grande de ter respostas. Mesmo que a resposta seja ruim, parece que é um chão para a gente. Por exemplo, você está passando por um tempo de enfermidade, já foi em alguns médicos, não sabe o que está acontecendo com você. É muito angustiante quando você está sofrendo, não sabe por que está sofrendo. E você vai no médico e te dá um diagnóstico, diz, olha, você está com a doença tal. Não melhorou nada o seu quadro. Mas o fato de você ter um chão, saber, tenho tal coisa e vou lutar desta forma, parece que aquieta o coração. E é uma verdade. No entanto, no campo espiritual, há muitos mistérios na vontade de Deus. Esses porquês que lançamos para Deus em termos de sofrimento, nem sempre temos respostas. Há um salmo que diz o seguinte, há um versículo de um salmo, que é o 46, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não adianta ficarmos travando lutas horrorosas dentro de nós. É preciso que haja um momento em que nós nos aquietemos, cheguemos à conclusão de que não somos deuses e nem Deus, portanto não temos resposta para tudo e vale agora esperar. Não tornar Deus um adversário e bombardear a Deus com questionamentos, inclusive alguns que viram blasfêmias, mas tornar Deus meu aliado. E mesmo que Ele não me responda, saber que Ele está comigo, e esse é o ponto. A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E Ele é o Deus que nos acolhe, que nos abençoa, que nos socorre, que nos ajuda. Mas é fato, e isso é preciso ser dito, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Nem sempre família e amigos são pontos de apoio. E Deus não responde tudo. Mas apesar dessa realidade que estava enquadrada a vida de Jó e que enquadra a vida de muita gente, Deus continua sendo fiel, bondoso, generoso, Ele está conosco e tem o prazer de nos abençoar. É uma questão de tempo, aquilo que é carregado de mistérios começa a ficar mais claro. Não vou antecipar tudo, mas só para você ter uma ideia, no final dessa história, Jó tem toda a sua vida restituída. A situação é completamente alterada e Deus se revela em grande poder. Mas os mistérios de Deus são revelados no tempo de Deus. Que Deus nos ajude, quando passarmos por sofrimento, a compreendermos essas verdades quanto ao sofrimento. Eu não trouxe ainda o melhor dessa série. Queria que você pudesse estar atento e domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você pudesse estar antenado aí, porque queremos compartilhar 5 lições de vida nesse campo do sofrimento e que também serão respostas ao sofrimento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que essa palavra possa servir a nós. Quando aquilo que mais receamos, quando aquilo que mais tememos acontece, possamos nos aproximar mais de Deus, mesmo que os pontos de apoio desapareçam, mesmo que Deus não nos explique muita coisa, e mesmo que aquilo que a gente julga que não deveria acontecer conosco, aconteça. Ainda assim, permaneça na presença de Deus, dependa dEle, e no tempo certo as coisas serão alteradas. O jogo sempre é virado, Deus é gracioso, Ele tem o prazer de nos abençoar. Amém.